Carmélia limpava quando viu o retrato na parede. O coração disparou. Aquele menino, ela conhecia. Cresceram juntos no orfanato. Ele foi adotado. Ela ficou para trás. Agora ele era o dono da mansão e não fazia ideia de quem ela realmente era. Carmélia segurou firme a alça da bolsa velha enquanto olhava para os portões da mansão Almeida. Era o tipo de lugar que ela só via em revista ou na televisão. 3 andares de puro luxo, jardins que pareciam saídos de filme, carros importados estacionados na garagem. O coração batia acelerado, não de empolgação, mas de nervosismo puro. Precisava daquele emprego. As contas não esperavam, o aluguel estava atrasado, e aquela era a única oportunidade que tinha aparecido em semanas. Tocou a campainha e esperou. A porta se abriu e uma mulher alta, de cabelos presos num coque apertado, apareceu. Usava uniforme impecável e tinha aquela cara de quem não sorria fácil. Olhou Carmélia de cima a baixo, como se estivesse avaliando se ela servia ou não. "Você é a nova faxineira?" A voz saiu seca, sem calor nenhum. "Sim, senhora. Carmélia Santos. Vim para a vaga." A mulher não estendeu a mão. Apenas abriu a porta e fez sinal para ela entrar. "Sou Dona Glória, governanta da casa. Aqui as coisas funcionam de um jeito e você vai ter que se adaptar rápido. Não aceitamos atrasos, preguiça ou qualquer tipo de desleixo." Carmélia engoliu seco e assentiu. Entrou na mansão e quase perdeu o ar. O hall de entrada era maior que o apartamento inteiro onde morava. Piso de mármore brilhando como espelho, lustres enormes no teto, escadaria que subia para os andares superiores. Tudo ali gritava dinheiro, muito dinheiro. "Presta atenção porque não vou repetir." Dona Glória começou a listar regras como se estivesse dando ordens militares. "Você trabalha de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Nunca, em hipótese alguma, fale com os patrões a não ser que eles falem primeiro com você. Não entre nos quartos sem autorização. Não mexa em nada que não seja para limpar. E, principalmente, não fique bisbilhotando a vida da família, entendeu?" "Sim, senhora." "Outra coisa. Senhor Tiago é muito particular. Ele não gosta de barulho, não gosta de interrupção e definitivamente não gosta de funcionários que ficam fazendo perguntas. Faz seu trabalho em silêncio e tudo vai correr bem." Carmélia apenas concordou com a cabeça. Dona Glória a levou pelos cômodos da casa, mostrando cada sala, cada detalhe, cada canto que precisaria limpar. A cozinha era do tamanho de uma casa inteira. A sala de estar tinha sofás que custavam mais que um carro. Tudo era grande, tudo era caro, tudo era intimidador. "Agora vou te levar para a biblioteca. É um dos lugares que o Sr. Tiago mais gosta. Você vai limpar lá todos os dias, mas com muito cuidado. Não pode deixar cair nada, não pode bagunçar os livros, não pode estragar nada." Elas subiram a escadaria e viraram num corredor cheio de portas. Dona Glória parou na frente de uma delas e abriu. A biblioteca era linda. Prateleiras de madeira escura do chão ao teto, centenas de livros organizados, poltronas de couro, uma escrivaninha antiga no canto. Mas o que chamou atenção mesmo foi a parede do fundo. Ali, em destaque, tinha um retrato enorme. Um menino de uniforme escolar, sorriso tímido, olhos claros que pareciam olhar direto para quem via. Carmélia sentiu algo estranho no peito quando olhou para aquela foto. Alguma coisa familiar, alguma coisa que mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. "Esse é o Sr. Tiago quando criança." Dona Glória falou com orgulho na voz. "A família Almeida sempre foi muito tradicional. Esse retrato foi feito quando ele entrou no colégio interno." Carmélia não conseguiu tirar os olhos da foto. Tinha alguma coisa naquele rosto. Alguma coisa que ela conhecia. O coração começou a bater mais rápido. As mãos ficaram frias. Não podia ser. Não era possível. "Você está me ouvindo?" Dona Glória perguntou impaciente. "Sim, desculpa. Só achei o retrato bonito." "Bonito ou não, você está aqui para trabalhar. Pega os produtos de limpeza e começa pela estante da esquerda. E cuidado com os livros. Alguns são raros." Dona Glória saiu da biblioteca e fechou a porta. Carmélia ficou sozinha naquele silêncio pesado. Pegou o pano e o produto de limpeza, mas não conseguia parar de olhar para o retrato. Tinha algo naqueles olhos. Alguma coisa que ela já tinha visto antes.
Mas onde? Quando? Foi se aproximando devagar da parede, o coração batendo cada vez mais forte. Olhou bem de perto para o rosto daquele menino, o formato dos olhos, o jeito que o cabelo caía na testa, aquele sorriso tímido que parecia esconder alguma timidez. E foi aí que a memória bateu como onda gigante. Ela conhecia aquele rosto, conhecia aquele sorriso, conhecia aqueles olhos. O mundo pareceu girar, as pernas ficaram fracas, o ar faltou. Não era possível. Depois de tanto tempo, depois de tudo que tinha acontecido. Henri. O nome saiu num sussurro, quase inaudível. As lágrimas começaram a escorrer sem permissão, sem controle, molhando o rosto todo. Carmélia levou a mão trêmula até o vidro que protegia o retrato, tocando devagar como se estivesse tocando numa pessoa de verdade. Henri. O pequeno Henri, do orfanato Esperança. O menino que dividia o lanche com ela quando não tinha comida suficiente. O garoto que dormia no beliche de cima e conversava com ela nas noites de medo. Seu melhor amigo. Seu irmão de coração. Meu Deus, é você. A voz saiu embargada, cheia de emoção que estava engasgando na garganta. As memórias vieram todas de uma vez, rápidas demais, fortes demais. O orfanato, os dias difíceis, as noites com fome, os momentos bons que eles inventavam para sobreviver, a promessa que fizeram um para o outro de nunca se esquecerem. O dia que uma família chegou e levou ele embora. O choro dela, o desespero dele, a despedida que doeu demais. Carmelia não conseguia parar de chorar. Segurava o pano de limpeza com uma mão e enxugava as lágrimas com a outra. Mas não adiantava. Elas caíam sem parar, carregando anos de saudade, anos de perguntas sem resposta, anos de querer saber se ele estava bem. E agora estava ali, na frente dela. Não mais como aquele menino pequeno e assustado, mas como o dono daquela mansão enorme. Henri tinha crescido, tinha se tornado alguém, tinha conseguido a vida que todo mundo no orfanato sonhava ter. Ela tentou se recompor, limpou o rosto com força, respirou fundo várias vezes. Precisava trabalhar, precisava fingir que estava tudo normal. Não podia deixar ninguém ver que tinha reconhecido aquele retrato. Mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pano direito. Foi quando ouviu a porta se abrindo atrás dela. Carmélia se virou rápido demais, assustada. Um homem alto, de terno escuro, cabelos bem cortados, entrou na biblioteca com uma pasta na mão. Ele parou quando viu ela parada na frente do retrato, com o rosto molhado de lágrimas. Os olhos dele eram os mesmos da foto. Mais velhos, mais cansados, mas os mesmos. Carmelia sentiu o mundo parar. Era ele, era Henri, crescido, adulto, diferente, mas era ele. Você está chorando? Tiago perguntou, franzindo a testa com preocupação. Aconteceu alguma coisa? Carmelia abriu a boca para falar, mas nada saiu. O que ela ia dizer? Como explicar? Ele nem sabia quem ela era. Tantos anos tinham passado. Ela tinha mudado tanto. Ele não ia reconhecer. Mas antes que pudesse pensar, antes que pudesse controlar, as palavras saíram num grito desesperado que ecoou pela biblioteca inteira. Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato. O silêncio que caiu foi tão pesado que parecia ter peso físico. Tiago ficou paralisado no lugar, olhos arregalados, boca entreaberta. A pasta que segurava quase escorregou da mão. Ele olhou para Carmélia, depois para o retrato, depois para Carmélia de novo. O que você disse? A voz dele saiu baixa, trêmula, incrédula. Carmélia tampou a boca com as duas mãos, percebendo o que tinha acabado de fazer. Tinha revelado, tinha gritado, tinha exposto tudo num segundo de descontrole. E agora não tinha mais volta. Tiago largou a pasta em cima da mesa, os olhos fixos em Carmélia como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. A respiração dele estava acelerada, o rosto pálido. Ele deu 2 passos na direção dela, depois parou, como se tivesse medo de chegar perto demais e descobrir que estava sonhando. Repete o que você acabou de falar. A voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ele tentava controlar, mas não conseguia. Carmélia limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura que tinha perdido. O coração batia tão forte que doía no peito.
Tinha feito a maior besteira da vida. Tinha revelado algo que devia ter guardado, mas não dava mais para voltar atrás. Eu conheci esse menino. Apontou para o retrato com a mão tremendo. Nós moramos juntos, no orfanato Esperança. Tiago cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Apoiou a mão na escrivaninha para não cair. Os olhos dele estavam vermelhos, brilhando com lágrimas que ainda não tinham caído. Você morou no Esperança? Quando? Em que época? As perguntas saíram rápidas, atropeladas, desesperadas. Faz muito tempo. Eu era criança. Você também era criança. Eu me lembro de você. Tiago levou as mãos ao rosto, respirando fundo várias vezes, como se estivesse tentando não desmoronar ali mesmo. Quando olhou para ela de novo, as lágrimas finalmente escorreram. Você conheceu outras crianças de lá? Você se lembra de alguém chamado Rina? O mundo parou para Carmélia. O ar sumiu dos pulmões. O chão pareceu desaparecer debaixo dos pés. Rina. Ele tinha falado Rina, o apelido que só as crianças do orfanato usavam. O nome que ela não ouvia há décadas. O nome que ela tinha enterrado junto com o passado. Rina, conseguiu repetir, a voz saindo num fio. Sim, Rina. Tiago se aproximou dela, os olhos iluminados com uma esperança que doía de ver. Uma menina. Ela era um pouco mais velha que eu. Cabelos curtos, bem magra, olhos escuros. Ela era minha melhor amiga, minha única amiga de verdade naquele lugar. Carmélia sentiu as pernas ficarem fracas. Ele estava falando dela, estava descrevendo ela. Depois de todos esses anos, depois de tudo que tinha acontecido, Henri ainda lembrava. Ainda guardava a memória daquela menina magricela que dividia os sonhos com ele nas noites difíceis. Você conheceu ela? Tiago perguntou com urgência, segurando os braços de Carmélia. Por favor, me diz que sim. Me diz que você sabe onde ela está. O instinto gritou para Carmélia revelar tudo. Gritar que era ela. Que Rina estava bem ali na frente dele. Que eles tinham se reencontrado depois de tanto tempo. Mas alguma coisa a segurou. Algum medo. Alguma insegurança profunda que a impediu de abrir a boca e falar a verdade. Ela olhou para Tiago, para aquele homem bem-sucedido, dono de mansão, usando terno caro, vivendo uma vida que ela nunca ia ter, e olhou para si mesma, uma faxineira, com roupa velha, com mãos calejadas de tanto esfregar chão, sem estudo, sem nada para oferecer além de memórias de um tempo que talvez fosse melhor deixar enterrado. Eu conheci Rina, sim. As palavras saíram lentas, cuidadosas. Mas faz muito tempo. Não sei onde ela está agora. A esperança nos olhos de Tiago vacilou, mas não morreu completamente. Ele soltou os braços dela e foi até a escrivaninha, abrindo uma gaveta com pressa. Pegou uma pasta velha, amarelada pelo tempo, e começou a tirar documentos e fotos de dentro. Eu procuro ela há anos. A voz dele saía carregada de emoção. Desde que fui adotado, nunca consegui esquecer. Rina era minha irmã de coração. A única pessoa que me fazia sentir que eu não estava completamente sozinho naquele lugar. Carmélia observava em silêncio, o nó na garganta crescendo a cada palavra que ele falava. Henri tinha procurado por ela. Tinha tentado encontrar. Não tinha esquecido. Toda aquela culpa que ela carregou durante anos, achando que ele tinha seguido em frente e apagado tudo, era mentira. Tiago espalhou fotos antigas em cima da mesa. Fotos do orfanato. Crianças brincando no pátio. A fachada velha do prédio. E no meio de tudo, uma foto pequena, desbotada, de duas crianças abraçadas. Um menino pequeno e uma menina magra, ambos sorrindo para a câmera como se aquele fosse o dia mais feliz da vida deles. Essa sou eu e ela. Tiago pegou a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi tirada poucos dias antes da minha adoção. Rina disse que ia guardar aquele sorriso para sempre. Carmélia se aproximou da mesa, tremendo toda. Olhou para a foto e viu a si mesma. A Rina de tantos anos atrás. Aquela menina que não existe mais. Aquela criança que teve que crescer rápido demais, que teve que sobreviver sozinha, que teve que virar outra pessoa para conseguir seguir em frente. Ela parecia feliz nessa foto.
Carmélia sussurrou, tocando a imagem com a ponta do dedo. Ela era feliz naquele dia. Eu também era. Tiago sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de saudade. A gente tinha acabado de ganhar sobremesa no almoço. Rina me deu a dela porque sabia que eu adorava doce. Sempre fazia isso. Sempre pensava em mim antes de pensar nela. As lágrimas voltaram a cair pelo rosto de Carmélia. Ela lembrava daquele dia. Lembrava do bolo de chocolate que tinha ganhado. Lembrava de ter dado para Henri porque ele tinha ficado tão feliz só de olhar. Lembrava do sorriso dele, da felicidade pura estampada no rosto pequeno. Você deve achar ridículo, Tiago falou, guardando as fotos de volta. Um homem adulto, bem-sucedido, gastando tempo e dinheiro procurando uma amiga de infância. Não acho ridículo. Carmélia respondeu rápido, sincera. Acho bonito. Acho que ela teve sorte de ter alguém que não esqueceu dela. Tiago olhou para Carmélia com gratidão nos olhos. Você realmente conheceu ela? Pode me contar como ela era? Carmélia respirou fundo. Precisava escolher as palavras com cuidado. Não podia revelar demais. Não podia se entregar. Mas também não conseguia mentir completamente para aquele homem que tinha sido tão importante na vida dela. Rina era corajosa. Sempre protegia as crianças menores. Sempre dividia o que tinha, mesmo quando não tinha quase nada. E ela? A voz falhou. Ela amava você como irmão. De verdade. Você era especial para ela. Os olhos de Tiago se encheram de lágrimas novamente. Eu também amava ela. Quando fui adotado, chorei durante semanas. Meus pais adotivos não entendiam. Achavam que eu devia estar feliz por ter uma família nova, mas eu só conseguia pensar na Rina, que tinha ficado para trás. Ela entendeu. Carmélia falou sem pensar. Ela ficou feliz porque você tinha conseguido, porque você ia ter uma chance melhor. Tiago franziu a testa. Como você sabe? Carmélia percebeu o erro tarde demais. Tinha falado como se estivesse lá. Como se soubesse exatamente o que Rina tinha sentido. Precisava consertar rápido, porque ela me contou, alguns dias depois que você foi embora. Rina disse que estava triste, mas também estava feliz porque você ia crescer numa família de verdade. Tiago assentiu devagar, aceitando a explicação. Eu tentei voltar. Quando fiquei mais velho, quando consegui minha independência, fui até o orfanato. Mas ele tinha fechado. Ninguém sabia para onde as crianças tinham ido. Ninguém tinha registros. Foi difícil para todo mundo quando fechou. Carmélia disse, a voz carregada de memórias dolorosas. As crianças foram espalhadas por diferentes lugares. Algumas conseguiram adoção. Outras foram para outros orfanatos. E as mais velhas tiveram que se virar sozinhas quando completaram idade. Rina foi adotada? A pergunta saiu cheia de esperança. Carmélia sentiu o coração partir. Podia mentir. Podia inventar uma história bonita onde Rina foi adotada por uma família maravilhosa e viveu feliz para sempre. Mas não conseguia. Não conseguia mentir daquele jeito para ele. Não. Rina não foi adotada. Ela ficou até completar idade e saiu. A decepção no rosto de Tiago foi dolorosa de ver. Ele se sentou na cadeira da escrivaninha, passando as mãos pelos cabelos. Então ela teve que enfrentar tudo sozinha. Tudo que eu temi que acontecesse com ela. Ela sobreviveu, Carmélia disse firme. Foi difícil, foi doloroso, mas ela sobreviveu. Tiago olhou para ela com intensidade. Você fala dela como se conhecesse muito bem. Vocês eram amigas próximas? Carmélia desviou o olhar. Éramos. Passamos muito tempo juntas depois que você saiu. Então você tem que me ajudar. Tiago se levantou, pegando as mãos de Carmélia com urgência. Por favor. Eu contratei investigadores, gastei fortunas tentando encontrar ela, mas ninguém conseguiu. Ela simplesmente desapareceu dos registros. Por quê? Carmélia perguntou, embora já soubesse a resposta. Por que é tão importante encontrar ela? Porque eu prometi. Tiago respondeu a voz quebrada. No dia que fui adotado, eu segurei a mão dela e prometi que ia voltar. Prometi que quando ficasse rico, quando tivesse condições, ia dar para ela tudo o que ela merecia. Ia cuidar dela como família de verdade. As lágrimas de Carmélia caíram sem controle. Ela lembrava daquela promessa. Lembrava de ter segurado a mãozinha dele e dito para não prometer nada, que o importante era ele ser feliz. Mas Henri tinha sido teimoso.
Tinha insistido. Tinha jurado que ia voltar. E se ela não quiser ser encontrada? Carmélia perguntou baixinho. Tiago parou, processando a pergunta. Por que ela não ia querer? Porque talvez ela tenha virado outra pessoa. Talvez ela tenha construído uma vida nova e não queira reviver o passado. Não importa quem ela virou. Não importa o que ela fez. Ela continua sendo a Rina. Continua sendo minha irmã. E eu continuo devendo para ela tudo o que prometi. Carmélia fechou os olhos, lutando contra a vontade de gritar a verdade, de contar tudo, de se jogar nos braços dele e chorar todas as lágrimas que tinha guardado durante anos. Mas o medo era maior. O medo de decepcionar. O medo de não ser suficiente. O medo de destruir a imagem que ele tinha guardado da Rina, perfeita da infância. Eu não sei onde ela está. A mentira saiu pesada, amarga. Mas se eu descobrir alguma coisa, eu te conto. Tiago assentiu, os ombros caindo em derrota. Obrigado. Isso significa muito para mim. Carmélia pegou o pano de limpeza que tinha deixado cair no chão e se afastou. Preciso continuar o trabalho. Dona Glória vai ficar brava se demorar muito. Espera. Tiago chamou quando ela estava quase na porta. Qual é o seu nome? Carmélia virou, o coração apertado. Carmélia. Meu nome é Carmélia Santos. Tiago sorriu, um sorriso genuíno. Obrigado por me contar sobre a Rina, Carmélia. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Carmélia apenas acenou com a cabeça e saiu da biblioteca. Fechou a porta atrás de si e se encostou na parede do corredor, o corpo inteiro tremendo. Henri estava ali, procurando por ela, querendo cumprir a promessa de infância. E ela tinha mentido na cara dele. Mas era melhor assim. Tinha que ser melhor assim. Porque a Rina que ele procurava não existia mais. Tinha ficado presa naquele orfanato, junto com os sonhos e as esperanças de uma criança que acreditava que a vida podia ser diferente. Carmélia mal conseguiu continuar o trabalho durante os dias seguintes. Cada vez que entrava na biblioteca para limpar, via o retrato de Henri na parede e sentia o peito apertar. Cada vez que esbarrava com Tiago pelos corredores da mansão, precisava desviar o olhar para ele não ver as lágrimas que teimavam em aparecer. Tantos anos tinham passado desde aquele dia no orfanato. Ela era apenas uma criança quando ele foi adotado, pequena e assustada com o mundo. Agora eram adultos vivendo em universos completamente diferentes. Na quinta-feira de manhã, enquanto esfregava o piso de mármore do hall, uma memória invadiu sem avisar. Uma noite específica no orfanato Esperança. Henri tinha acordado chorando, tremendo de febre, chamando por alguém que não existia mais. Carmélia tinha descido do beliche dela e subido no dele, segurando a mão pequena e quente do menino a noite inteira. Ficou acordada sussurrando que tudo ia ficar bem, que ela estava ali, que ele não estava sozinho. Na manhã seguinte, a febre tinha passado. Henri abriu os olhos, viu ela ainda segurando a mão dele e sorriu aquele sorriso tímido que derretia qualquer coração. Você é minha irmã de verdade, Rina. Para sempre. Para sempre, Henri. A promessa ecoava na cabeça de Carmélia, enquanto ela limpava. Para sempre tinha durado tão pouco. Algumas semanas depois, a família chegou e levou ele embora. O para sempre tinha acabado naquele dia. Carmelia. A voz de Dona Glória cortou as lembranças como faca. A governanta estava parada no topo da escada, braços cruzados, cara de poucos amigos. Tinha aquela expressão de quem está investigando algo e não gostou do que encontrou. Sim, Dona Glória. Preciso falar com você. Agora. O tom não admitia discussão. Carmélia largou o pano e subiu as escadas, o coração já acelerando. Seguiu a governanta até um pequeno escritório nos fundos da casa, longe de onde os patrões costumavam ficar. Dona Glória fechou a porta e se virou com olhos afiados. O que aconteceu na biblioteca na segunda-feira? Como assim? Não se faça de desentendida. Você estava chorando na frente do retrato do Sr. Tiago. Depois ele passou quase 1 hora conversando com você. Quero saber o que foi dito. Carmélia engoliu seco. Ele me perguntou sobre o orfanato onde cresci. Só isso. Só isso? Dona Glória deu um passo à frente, intimidadora. Você acha que sou idiota? Em 15 anos trabalhando nesta casa, nunca vi o Sr. Tiago demonstrar interesse pessoal por nenhum funcionário.
E de repente, ele passa 1 hora fechado na biblioteca com a faxineira nova? Eu conheci ele quando era criança, no orfanato. Ele ficou surpreso, só isso. Os olhos de Dona Glória se estreitaram perigosamente. Conheceu ele? Você está dizendo que conheceu o Sr. Tiago antes dele ser adotado? Sim. E por acaso o Sr. Tiago sabe disso? Sabe. Eu contei para ele. Dona Glória balançou a cabeça incrédula. Você não sabe o buraco que está cavando, menina. O Sr. Tiago tem uma obsessão doentia com o passado dele. Gasta fortunas procurando alguém de lá. Se você está inventando história para se aproveitar... Eu não estou inventando nada. Carmélia respondeu mais alto do que pretendia. Eu realmente morei no orfanato Esperança. Realmente conheci ele quando éramos crianças. Então por que nunca apareceu antes? Por que só agora, quando conseguiu um emprego aqui? Porque eu não sabia que ele era o Henry. Ele mudou de nome, cresceu, virou outra pessoa. Eu só descobri quando vi o retrato. Dona Glória cruzou os braços, processando a informação. Henry? Ele te contou sobre o nome antigo? Carmélia percebeu o erro. Tiago não tinha mencionado o nome Henry. Ela que tinha chamado ele assim na memória. Precisava consertar rápido. Ele comentou que no orfanato o chamavam de Henry. Os pais adotivos o rebatizaram de Tiago quando ele chegou aqui. Era uma aposta. Uma tentativa de fazer sentido da confusão. Mas pela expressão de Dona Glória, tinha acertado. Você sabe demais. A governanta falou devagar, como se estivesse montando um quebra-cabeça na cabeça. Sabe coisas que não devia saber. Porque eu estava lá. Eu vivi aquilo tudo com ele. Antes que Dona Glória pudesse responder, batidas firmes na porta interromperam a discussão. A porta se abriu e Tiago entrou. E pela expressão dele, tinha ouvido parte da conversa. Dona Glória, preciso falar com a Carmélia. A sós. A governanta hesitou, claramente contrariada, mas não podia desobedecer uma ordem direta. Saiu do escritório lançando um último olhar de aviso para Carmélia. Tiago fechou a porta e se virou, os olhos brilhando com uma emoção que era difícil de decifrar. Esperança misturada com medo. Animação misturada com desespero. Eu precisava te contar uma coisa. Ele começou, a voz saindo acelerada. Depois da nossa conversa, eu liguei para o investigador particular que contratei. O homem que está procurando a Rina há 3 anos. O sangue de Carmélia gelou nas veias. Investigador, procurando há anos. Isso não era bom. Ele encontrou algo. Tiago continuou, pegando o celular do bolso. Não é muito, mas é a primeira pista real em todo esse tempo. Mostrou a tela para Carmélia. Era um documento antigo, escaneado, com letras meio apagadas. Um registro do Orfanato Esperança. Lista de crianças que estavam lá em determinado período. E lá, no meio dos nomes, estava Rina Oliveira, 8 anos. Rina Oliveira. Tiago falou o nome com reverência, como se fosse uma oração. Agora eu tenho o nome completo dela. Posso procurar certidões, documentos, qualquer coisa que mostre o que aconteceu com ela depois que o orfanato fechou. Carmélia não conseguia tirar os olhos daquela tela. Rina Oliveira. O nome que ela tinha abandonado décadas atrás. O nome que tinha deixado morrer junto com aquela menina magra e assustada. Quando saiu do orfanato, quando precisou arranjar documentos novos para conseguir emprego, tinha mudado. Virou Carmélia Santos. Uma pessoa diferente. Uma sobrevivente. Você está bem? Tiago perguntou, notando a palidez dela. Você conheceu Rina Oliveira, certo? Esse era o nome dela? Carmélia abriu a boca, mas nenhum som saiu. A parede estava caindo. A mentira estava desmoronando. Em questão de dias, talvez horas, o investigador ia descobrir a mudança de nome. Ia rastrear Rina Oliveira até Carmélia Santos. Ia entregar a verdade de bandeja para Tiago. Carmélia? Ele insistiu preocupado. Esse é o nome. Ela conseguiu sussurrar. Rina Oliveira. O investigador disse que vai conseguir rastrear ela. Pode demorar algumas semanas, mas ele vai encontrar. Tiago segurou os ombros dela, emocionado. Eu vou finalmente poder cumprir minha promessa. Vou poder cuidar dela como sempre quis. As lágrimas escorreram pelo rosto de Carmelia sem controle. Ele estava tão perto da verdade, tão perto de descobrir que Rina estava bem ali na frente dele, vestindo o uniforme de faxineira, limpando a casa dele,
vivendo nas sombras da vida que ele construiu. Tiago, eu preciso te contar uma coisa. As palavras saíram sozinhas, sem permissão, carregadas de um peso que ela não aguentava mais carregar sozinha. Tinha que contar, tinha que revelar, não dava mais para mentir. O quê? Ele perguntou, limpando as lágrimas dela com gentileza. A Rina, ela... A porta se abriu violentamente. Uma mulher elegante, cabelos loiros impecáveis, roupa de grife, entrou no escritório como um furacão. Valéria, a esposa de Tiago. Carmélia a tinha visto de longe algumas vezes, mas nunca tinha conversado pessoalmente. Tiago, o que está acontecendo aqui? A voz dela saiu gelada, cortante. Por que você está trancado no escritório com a faxineira? Tiago soltou Carmélia imediatamente, mas o constrangimento já estava no ar. Valéria, não é o que está pensando. Não é? Ela olhou Carmélia de cima a baixo com nojo mal disfarçado. Então me explica por que sua funcionária está chorando e você está segurando ela. Carmélia conheceu a Rina. Ela morou no orfanato comigo. A expressão de Valéria mudou completamente. O nojo se transformou em algo muito pior. Raiva pura. Os olhos dela brilharam com uma fúria que fez Carmélia dar um passo para trás instintivamente. Mais uma? Valéria praticamente cuspiu as palavras. Mais uma pessoa convenientemente aparecendo dizendo que conheceu você no orfanato? Quantas já foram, Tiago? 5? 6? Valéria, ela é diferente. Ela realmente conhecia. Ela quer seu dinheiro. Valéria explodiu. Todas querem. Todas inventam histórias emocionantes sobre o passado miserável para você abrir a carteira. Eu não quero dinheiro. Carmélia falou baixo, mas firme. Eu só queria trabalhar em paz. Valéria riu, um som sem humor nenhum. Trabalhar em paz? Então por que está aqui chorando nos braços do meu marido? Porque ela tem informações sobre a Rina, Tiago defendeu. Ela pode me ajudar a encontrar aquela fantasma que você persegue há anos? Valéria o interrompeu com crueldade. Acorda, Tiago. Essa Rina provavelmente nem existe mais. Ou está vivendo uma vida nova sem querer nada com você. O silêncio que caiu foi sufocante. Carmélia viu a dor estampar no rosto de Tiago. Viu as palavras da esposa o acertarem como socos. E algo dentro dela quebrou. Um limite que tinha sido ultrapassado. Ela existe, Carmélia disse, a voz saindo firme, poderosa. Rina existe. E ela nunca te esqueceu, Tiago. Nem um único dia. Valéria se virou para ela com olhos de fogo. E como você sabe? Carmélia respirou fundo. O momento da verdade tinha chegado. Não tinha mais volta. Não tinha mais mentira que pudesse salvar a situação. Porque eu sou ela. O silêncio que tomou conta do escritório era tão pesado que parecia sugar todo o ar do ambiente. Tiago ficou completamente imóvel. Os olhos arregalados fixos em Carmélia, como se estivesse tentando processar algo impossível de acreditar. A boca dele abriu e fechou várias vezes sem conseguir formar nenhuma palavra. Valéria foi a primeira a reagir, soltando uma gargalhada seca e cruel que ecoou pelas paredes. Você? Você é a Rina? Ela apontou para Carmélia com desprezo. Uma faxineira suja, sem estudo, sem nada? Essa é a grande amiga de infância que meu marido procura há anos? Valéria, para! Tiago sussurrou, mas a voz dele saiu fraca, ainda em choque. Para nada! Ela se virou para o marido com fúria. Você não está vendo? É golpe! Ela descobriu sua obsessão e inventou essa história ridícula para arrancar dinheiro. Eu não inventei nada. Carmélia respondeu, a voz tremendo, mas firme. Eu sou Rina Oliveira. Mudei meu nome quando saí do orfanato porque precisava recomeçar. Virei Carmélia Santos para conseguir sobreviver. Tiago finalmente se mexeu, dando passos trôpegos na direção dela. As mãos dele tremiam, os olhos vermelhos brilhando com lágrimas que ainda não tinham caído. Prova. Me dá alguma prova de que é você. Prova? Carmélia sentiu o coração disparar. Tinha guardado tão pouco daquela época. Quase nada tinha sobrevivido aos anos de luta, aos anos tentando esquecer o passado doloroso. Qualquer coisa pode ser inventada. Valéria interrompeu. Ela pode ter pesquisado sobre você, descoberto detalhes, criado essa farsa toda. A pulseira. Carmélia sussurrou, lembrando. Henri.
Você fez uma pulseira para mim com linha e miçangas coloridas. Disse que era para eu nunca te esquecer. Os olhos de Tiago se iluminaram. A pulseira? Você ainda tem? Carmélia assentiu e começou a tirar do pulso. Estava escondida embaixo da manga da blusa, invisível para o mundo. Era uma coisa simples, desgastada pelo tempo, as miçangas meio desbotadas, a linha velha e frágil. Mas tinha sobrevivido. Através de todos os anos difíceis, através de todas as mudanças, aquela pulseira tinha permanecido. Estendeu para Tiago com a mão tremendo. Ele pegou com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Os dedos dele traçaram as miçangas, reconhecendo o padrão que tinha feito com tanto carinho décadas atrás. Eu tinha 7 anos quando fiz isso. A voz dele saiu embargada. Usei as miçangas que a tia Mariana dava para as crianças fazerem artesanato. Trabalhei nessa pulseira durante uma semana inteira. Você disse que cada cor significava uma coisa. Carmélia falou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Azul era lealdade. Vermelho era coragem. Amarelo era esperança. Verde era amizade eterna. Tiago olhou para ela e finalmente as lágrimas dele caíram. Rina? É você mesmo? Minha Rina? Sou eu, Henri. Sempre fui eu. Ele desabou. Os joelhos dobraram e ele caiu sentado numa cadeira, segurando a pulseira contra o peito e chorando sem conseguir parar. Os ombros dele sacudiam, soluços saindo incontroláveis. Tantos anos procurando, tantos anos sonhando com aquele reencontro. E ela estava ali o tempo todo, limpando a casa dele, invisível como um fantasma. Isso não prova nada. Valéria insistiu, mas a voz dela saiu menos convicta. Ela pode ter roubado essa pulseira. Pode ter encontrado em algum lugar. Ninguém rouba uma coisa dessas. Tiago respondeu, a voz grossa de emoção. Não tem valor nenhum, exceto para mim e para ela. Ele se levantou devagar e ficou parado na frente de Carmélia, estudando cada detalhe do rosto dela como se estivesse tentando encontrar a menina de 8 anos dentro daquela mulher. Você mudou tanto. Cresceu, o cabelo está comprido, você não é mais aquela menina magrinha e assustada. A vida me mudou. Carmélia sussurrou. Precisei me tornar outra pessoa para conseguir sobreviver. Por que não me contou antes? Por que mentiu quando perguntei sobre a Rina? A pergunta que Carmélia temia. A pergunta que não tinha resposta fácil. Como explicar anos de vergonha, de sentimento de inferioridade, de medo de decepcionar a única pessoa que tinha significado algo na infância dela? Porque eu olhei para você e vi o homem bem-sucedido que você se tornou. E olhei para mim e vi a faxineira sem nada. Achei que ia te decepcionar. Achei que a Rina que você lembrava era melhor do que a pessoa que eu virei. Rina. Tiago segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Você não entende? Eu não te procurava pelo que você tinha ou pelo que você virou. Eu te procurava porque você era minha família, a única pessoa que me amou de verdade, quando eu não tinha nada. As palavras acertaram Carmélia como onda. A emoção transbordou e ela não conseguiu mais segurar. Desabou no peito de Tiago, chorando todas as lágrimas que tinha guardado durante anos. Ele a abraçou forte, como se estivesse tentando recuperar todo o tempo perdido naquele único momento. Que cena tocante. A voz de Valéria cortou o momento como faca afiada. Mas eu não compro essa história nem pintada de ouro. Tiago se afastou de Carmélia, mas manteve a mão dela segura na dele. Valéria, para de ser ridícula. Está na cara que ela é quem diz ser. Está na cara? Ou você está tão desesperado para encontrar essa tal de Rina que acredita na primeira mentirosa que aparece? Ela não está mentindo. Como você sabe? Valéria cruzou os braços, o rosto contorcido em raiva. Porque ela tem uma pulseira velha? Porque sabe algumas histórias? Isso não é prova de nada. Carmélia respirou fundo. Tinha uma prova. Uma prova que nem Tiago sabia. Um segredo que tinha guardado todos esses anos porque doía demais lembrar. Mas talvez fosse hora de revelar. No dia da sua adoção, a família Almeida chegou no orfanato de manhã cedo. Carmélia começou, a voz firme agora. Você estava com medo, tremendo. Não queria conhecer eles porque achava que não ia gostar de você. Tiago assentiu devagar, lembrando. Eu te levei até o banheiro e molhei seu rosto com água fria. Arrumei seu cabelo com a minha mão
porque não tinha pente, e disse: Henri, eles vão te amar. Como eu não vou te amar? As palavras eram exatas. Palavra por palavra o que Rina tinha dito naquele dia. Ninguém mais estava presente. Ninguém mais poderia saber daquele momento privado entre duas crianças assustadas num banheiro de orfanato. Tiago cobriu a boca com a mão, os olhos se enchendo de novas lágrimas. Você lembra disso? Lembro de cada segundo daquele dia. Lembro de você voltando da sala de visita com um sorriso no rosto. Lembro de você dizendo: Rina, eles são legais. Eles querem me levar. Lembro da diretora chamando você para fazer as malas. E lembro... A voz dela falhou. Lembro de você vindo me abraçar antes de ir embora e sussurrando: Eu volto para te buscar. Prometo. Eu prometi. Tiago sussurrou de volta, destruído. Prometi e não cumpri. Você era criança. Não podia controlar o que os adultos decidiam por você. Mas eu devia ter encontrado um jeito. Devia ter voltado. Você tentou. Sei que tentou. Valéria observava a cena com uma expressão que misturava raiva e algo mais profundo. Medo, talvez. Medo de perder o controle que tinha sobre o marido. Medo de que aquela mulher do passado fosse mais importante do que ela. Tiago, você realmente vai cair nessa? Ela tentou mais uma vez. Mas a voz saiu desesperada agora. Vai jogar tudo que construímos fora por causa de uma suposta amiga de infância? Não é suposta. É real. Tiago olhou para a esposa com uma firmeza que Carmélia nunca tinha visto antes. E não estou jogando nada fora. Estou finalmente encontrando algo que procuro há anos. Então escolhe. Valéria deu o ultimato, a voz saindo gelada. Ou ela sai dessa casa agora, ou eu saio. Tiago não hesitou nenhum segundo. Ela fica. A resposta caiu como bomba no meio do escritório. Valéria ficou pálida, boca aberta em choque. Claramente não esperava que o marido a desafiasse daquele jeito. Como é que é? Você ouviu. Carmélia fica. Ela não é só uma funcionária. Ela é família. A única família de verdade que tive antes de ser adotado. Família? Valéria riu sem humor. Você escolhe uma faxineira em vez da sua esposa? Não estou escolhendo entre vocês. Mas se você me forçar a fazer essa escolha, então sim, escolho Rina. Porque ela sempre esteve do meu lado quando eu não tinha nada. Porque ela me amou quando eu era invisível para o mundo. Valéria ficou vermelha de raiva. Os punhos cerrados, o corpo inteiro tremendo. Você vai se arrepender disso. A ameaça saiu baixa, perigosa. Vai se arrepender muito. Yes. Ela saiu do escritório batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. O silêncio que ficou era carregado de tensão, mas também de alívio. Como se uma tempestade tivesse passado deixando os destroços para trás. Tiago se virou para Carmélia, segurando as mãos dela com força. Desculpa. Desculpa por tudo. Por não ter voltado. Por não ter te encontrado antes. Por você ter precisado mentir sobre quem era para conseguir trabalhar na minha casa. Você não precisa pedir desculpa. Você não sabia. Mas agora eu sei. E agora vou fazer o que devia ter feito há anos. Vou cuidar de você como prometi. Tiago, eu não quero caridade. Não é caridade. É justiça. É corrigir o que o destino fez de errado quando nos separou. A porta se abriu novamente, mas dessa vez, mais devagar. Dona Glória entrou, e pela expressão dela tinha ouvido tudo do lado de fora. Olhou para Carmélia com uma mistura de surpresa e respeito que não estava lá antes. Senhor Tiago, a senhora Valéria está fazendo as malas. Disse que vai para a casa da mãe dela. Que vá. Ele respondeu sem soltar a mão de Carmélia. Dona Glória, a partir de hoje Carmélia não é mais faxineira. Ela é minha convidada. Prepare um dos quartos de hóspedes para ela. Tiago, não. Carmélia tentou protestar. Não discute. Você vai morar aqui. Vai ter tudo que merecia ter tido desde sempre. E vamos recuperar o tempo que perdemos. Carmélia olhou para Tiago e viu nos olhos dele a mesma determinação que o pequeno Henri tinha quando decidia algo. Não adiantava discutir. A promessa que ele tinha feito décadas atrás finalmente ia ser cumprida. Mas no fundo do coração dela, um medo crescia. Valéria tinha saído com raiva demais. Ameaças demais. E mulheres com raiva são capazes de qualquer coisa. Os dias seguintes foram estranhos para Carmélia.
Acordar num quarto enorme, com cama macia e lençóis cheirosos, parecia um sonho do qual ela ia acordar a qualquer momento. Tiago insistiu que ela não trabalhasse mais, mas ficar sem fazer nada deixava ela inquieta. Toda a vida tinha sido luta, trabalho, sobrevivência. Não sabia ser outra coisa. Estava na varanda tomando café da manhã quando ouviu vozes alteradas vindo da sala principal. Uma delas era de Tiago. A outra era de Valéria. Ela tinha voltado e não estava mais em paz. Carmélia desceu as escadas devagar, o coração acelerado. Não queria causar mais problemas entre o casal. Não queria ser responsável por destruir um casamento. Mas quando chegou perto da sala, as palavras que ouviu a fizeram congelar no lugar. Você acha que eu não sabia? A voz de Valéria saía carregada de veneno. Você acha que eu sou idiota, Tiago? Do que você está falando? Da sua preciosa Rina. Eu sempre soube onde ela estava. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Carmélia se aproximou da porta entreaberta, o sangue gelando nas veias. Como é que é? A voz de Tiago saiu baixa, perigosa. Você ouviu muito bem. Eu sabia. Faz anos que eu sei. Você está mentindo. Estou? Valéria soltou uma risada amarga. Lembra daquele primeiro investigador, o de 3 anos atrás? O primeiro de todos? Ele encontrou ela. Encontrou Rina Oliveira, que tinha virado Carmélia Santos. Entregou um relatório completo com endereço, histórico de trabalho, tudo. Carmélia tapou a boca com as mãos, abafando o som que queria sair. Não podia ser verdade. Não podia. E onde está esse relatório? Tiago perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Eu destruí, queimei e mandei o investigador embora, pagando o dobro para ele manter a boca fechada. O som de algo batendo contra a parede fez Carmélia se assustar. Tiago devia ter socado alguma coisa. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu sabia o que ia acontecer. Valéria gritou de volta. Sabia que se você encontrasse ela, ia colocá-la num pedestal. Ia fazer de tudo para compensar o passado dela. E onde isso me deixaria? Você estava com ciúmes? É isso? Estava com ciúmes de uma amiga de infância? Não era ciúme. Era sobrevivência. Eu construí essa vida com você, Tiago. Construí essa posição social, esse casamento. Tudo! Não ia deixar uma fantasma do passado destruir o que levei anos para edificar. Carmélia sentiu as pernas bambas. Valéria tinha escondido a verdade. Tinha impedido o reencontro propositalmente. Tinha deixado Tiago sofrer anos procurando por algo que ela podia ter entregue a qualquer momento. Você não tem ideia do que fez. Tiago falou, a voz saindo gelada. Não tem noção do tamanho da traição. Traição? Eu que traí você? Engraçado, porque eu não sou a que está escolhendo outra pessoa em detrimento do casamento. Você escolheu por mim. Escondeu informação, mentiu durante anos. Isso sim é traição. Carmélia não aguentou mais ficar escondida. Empurrou a porta e entrou na sala, encontrando Tiago com o rosto vermelho de raiva e Valéria com lágrimas escorrendo. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva pura. Você. Valéria apontou para Carmélia com o dedo acusador. Você arruinou tudo. Tudo que eu construí. Eu não fiz nada. Carmélia respondeu, tentando manter a voz firme. Eu nem sabia que você existia quando morei no orfanato. Não planejei nada disso. Mas está aproveitando muito bem a situação, não é? A pobrezinha coitada que finalmente encontrou o amigo rico. Valéria, chega! Tiago se colocou entre as duas. Carmélia não tem culpa de nada. A única culpada aqui é você. Culpada de quê? De proteger meu casamento? De proteger o que é meu? Eu não sou seu. Casamento não é posse. Valéria deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. As lágrimas caíram mais fortes agora. E pela primeira vez, Carmélia viu algo além de raiva naqueles olhos. Viu medo. Medo de perder tudo. Você não entende. Valéria sussurrou, a voz quebrando. Você não entende o que é ter que lutar por cada migalha de respeito. Como assim? Tiago franziu a testa. Valéria olhou para Carmélia e naquele olhar havia algo estranho. Reconhecimento, talvez. Como se estivesse vendo um reflexo de si mesma. Eu também vim de baixo, Tiago. Muito antes de conhecer você, eu era como ela.
Apontou para Carmélia. Pobre, sem nada, limpando casa de rico para sobreviver. A revelação caiu como bomba. Tiago ficou boquiaberto. Carmélia sentiu algo apertar no peito. Valéria tinha passado pelo mesmo que ela. Tinha conhecido a mesma luta, a mesma dor. Você nunca me contou isso, Tiago disse baixinho. Porque tinha vergonha. Porque quando te conheci, fingi ser quem não era. Inventei uma família que não existia, uma história que era mentira. Valéria desabou no sofá, o rosto nas mãos. Eu era empregada doméstica na casa dos seus pais quando você veio visitá-los. Mas fingi ser amiga da filha deles. Fingi ter estudado em colégio caro. Fingi ser da mesma classe social que você. Carmélia sentiu o coração apertar. Entendia aquele desespero. Aquela necessidade de ser aceita, de parecer suficiente. Tinha sentido o mesmo durante anos. E quando nos casamos eu pensei que finalmente tinha conseguido. Valéria continuou, a voz embargada. Pensei que tinha escapado daquela vida horrível. Que nunca mais ia precisar limpar chão, nunca mais ia passar fome, nunca mais ia ser invisível. Valéria. Tiago se aproximou dela, a raiva dando lugar a algo mais complicado. Aí você começa a procurar pela Rina. Começa a falar dela como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Como se fosse a única coisa de verdade que você já teve. Valéria olhou para ele com olhos vermelhos. E eu percebi que nunca ia ser suficiente. Porque eu era mentira e ela era verdade. Não era sobre isso. Tiago tentou explicar. Era sim, sempre foi. Valéria se levantou encarando Carmélia. Ela te conheceu quando você não tinha nada. Te amou quando você era ninguém. Eu só te conheci quando você já era alguém. Como eu podia competir com isso? Carmélia se aproximou devagar de Valéria. Você não precisava competir. Nunca foi competição. Não? Valéria riu sem humor. Olha o jeito que ele olha para você, com aquela adoração. Como se você fosse santa, só porque dividiu pão com ele no orfanato. Eu não sou santa. Longe disso. Carmélia respirou fundo. Eu também fingi ser quem não era. Também mudei meu nome. Também escondi meu passado porque tinha vergonha. Nós somos mais parecidas do que você imagina. Valéria olhou para ela com surpresa. Não esperava compreensão. Esperava julgamento. A diferença é que você teve oportunidade de refazer sua história. Carmélia continuou. Casou com Tiago. Construiu uma vida nova. Eu continuei sozinha, lutando todo dia só para sobreviver. E agora que finalmente me reencontrei com a única pessoa que foi família para mim, você quer me tirar isso? Eu tinha medo. Valéria admitiu, a voz saindo baixinha. Medo de que você fosse melhor que eu. Mais verdadeira. Mais merecedora. Ninguém é mais ou menos merecedor. Tiago falou, olhando para as duas. Mas o que você fez foi errado, Valéria. Esconder aquele relatório foi errado. Mentir durante anos foi errado. Eu sei. Ela baixou a cabeça. Eu sei e não tenho desculpa. Mas eu também errei. Tiago continuou. Errei em te fazer sentir que precisava competir por atenção. Errei em não perceber o quanto você se sentia insegura. Carmélia observava os dois, o coração apertado. Não queria ser causa de separação. Não queria destruir o que eles tinham construído juntos. Tiago, talvez seja melhor eu ir embora. Ela disse baixinho. Arranjo outro emprego, volto para minha vida. Não precisa ser assim. Não. Tiago foi firme. Você não vai embora. Não vou te perder de novo. Mas o casamento dele... Carmélia tentou argumentar. O casamento dele vai sobreviver ou não independente de você. Valéria interrompeu, limpando as lágrimas. O problema não é você, Carmélia. Nunca foi. O problema somos nós. Ela se virou para Tiago, respirando fundo. Eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Minhas mentiras, suas verdades, essa situação toda. Quanto tempo? Tiago perguntou. Não sei, mas não posso continuar aqui agora. Não com ela morando na mesma casa. Não é justo com nenhuma de nós. Então o que você quer? Valéria pegou a bolsa que estava no sofá. Vou ficar na casa da minha mãe por um tempo. Você fica aqui com a Carmélia. Conhece ela de verdade. Recupera o tempo perdido. E quando eu estiver pronta, a gente conversa sobre o que vai ser de nós. Tiago assentiu. A expressão carregada de emoções misturadas. Valéria caminhou até a porta, mas antes de sair,
Se virou uma última vez para Carmélia. Cuida dele. Ela pediu, a voz quebrando. Ele merece ser feliz. Mais do que eu consegui fazer. E saiu, deixando para trás um silêncio pesado e duas pessoas tentando entender como tinham chegado naquele ponto. Uma semana tinha passado desde que Valéria saiu da mansão. Uma semana estranha, onde Carmélia e Tiago tentavam reconstruir uma amizade que tinha sido interrompida décadas atrás. Conversavam durante horas na biblioteca, lembrando dos tempos difíceis no orfanato, preenchendo as lacunas de tudo que tinha acontecido nos anos separados. Mas havia algo no ar que deixava Carmélia inquieta. Uma sensação de que a calmaria era temporária. Estava arrumando as próprias coisas no quarto quando bateram na porta. Dona Glória entrou, mas diferente das outras vezes, o rosto dela estava diferente. Não havia mais aquela rigidez de sempre. Havia algo que parecia respeito misturado com urgência. Carmélia, preciso falar com você. É importante. O que foi, Dona Glória? A governanta fechou a porta atrás de si e tirou um envelope amarelado do bolso do avental. Eu não devia ter guardado isso. Devia ter entregado para o Sr. Tiago há anos. Mas a senhora Valéria me pediu para não mostrar. E eu obedeci. O coração de Carmélia acelerou. O que é isso? São documentos antigos. Do orfanato Esperança. Eu trabalhava lá antes de vir para esta casa. Estava lá no dia da adoção do Sr. Tiago. Carmélia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Dona Glória estava lá. Tinha presenciado tudo. Conhecia a verdade que ela tinha enterrado no fundo da alma durante todos esses anos. Você sabia. Não era pergunta, era constatação. Eu sabia quem você era desde o primeiro dia que entrou nesta casa. Reconheci seus olhos. Os mesmos olhos daquela menina corajosa que fez o que nenhuma criança deveria ter que fazer. As lágrimas começaram a cair antes que Carmélia pudesse impedir. Por que não contou antes? Porque não era minha história para contar. Mas agora, vendo o Sr. Tiago feliz por ter te encontrado, sem saber de tudo que você sacrificou por ele, eu não aguento mais carregar esse segredo. Dona Glória estendeu o envelope. Carmélia olhou para aquilo como se fosse bomba prestes a explodir. Porque era exatamente isso. Uma bomba que ia destruir a imagem que Tiago tinha dela. Que ia revelar a escolha impossível que uma criança de 8 anos teve que fazer. Ele precisa saber. Dona Glória insistiu. Precisa saber a verdade toda. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Tiago entrou com um sorriso que morreu instantaneamente quando viu as duas com aquele envelope entre elas e lágrimas no rosto de Carmélia. O que está acontecendo? Dona Glória olhou para Carmélia, pedindo permissão silenciosa. Carmélia fechou os olhos e assentiu. Não tinha mais como fugir. A verdade ia sair de um jeito ou de outro. Senhor Tiago, eu trabalhei no orfanato Esperança antes de vir para esta casa. Estava lá no dia da sua adoção. Tiago olhou da governanta para Carmélia, tentando entender. E daí? A história que você conhece não é completa. A família que te adotou. Eles não foram lá procurando especificamente por você. Como assim? Dona Glória respirou fundo e começou a contar. Senhor e senhora Almeida chegaram naquela manhã querendo adotar uma menina. Uma menina entre 7 e 9 anos, responsável que pudesse ser companhia para a filha deles que tinha a mesma idade. Carmélia sentia cada palavra como faca entrando no peito. Tiago estava pálido, processando a informação devagar. A diretora chamou Rina para a sala de visita. Ela era a candidata perfeita. 8 anos, madura para a idade, educada, gentil. A família gostou dela na hora. Não, Tiago sussurrou, começando a entender onde aquilo ia dar. Mas antes da reunião terminar, Rina pediu para falar sozinha com a diretora. Eu estava do lado de fora da sala e ouvi tudo. Dona Glória pegou o envelope e tirou de dentro uma folha antiga, manuscrita. A diretora escreveu tudo neste relatório. Ela disse que nunca tinha visto uma criança fazer o que Rina fez naquele dia. Tiago pegou o papel com mãos tremendo. Começou a ler em voz alta, a voz falhando a cada linha. Rina Oliveira, 8 anos, recusou a adoção hoje. Quando questionada sobre o motivo, explicou que havia uma criança mais necessitada. Henri, 7 anos, estava com uma condição delicada de saúde. Tossia muito durante as noites
Tinha episódios constantes que precisavam de cuidados. Rina implorou para que a família conhecesse Henri em vez dela. Disse que ele precisava de uma família de verdade porque não ia aguentar muito mais tempo no orfanato. Chorou enquanto o implorava, mas não voltou atrás da decisão. A voz de Tiago quebrou completamente. Ele caiu sentado na cama, o papel escorregando das mãos. Não, não pode ser verdade. Dona Glória continuou onde o papel parou. Rina convenceu a diretora a apresentar você para a família. Disse que era só 1 ano mais novo, que era responsável também, que ia se adaptar bem. A diretora tentou argumentar que aquela era a chance dela, mas Rina não mudou de ideia. Ela tinha 8 anos. Tiago sussurrou destruído. 8 anos e abriu mão da única chance de sair daquele lugar. Porque te amava. Dona Glória completou. Amava você mais do que amava a própria liberdade. Carmélia não conseguia mais ficar em pé. Deslizou pela parede até sentar no chão, o corpo inteiro tremendo. Tinha guardado aquele segredo por tantos anos. Tinha carregado aquele peso sozinha por tanto tempo. E agora estava ali, exposto, cru, sangrando na frente da única pessoa que ela nunca quis decepcionar. Rina. Tiago se levantou e foi até ela, caindo de joelhos na frente dela. Você fez isso? Você realmente fez isso por mim? Carmélia só conseguiu acenar com a cabeça, as lágrimas caindo sem parar. Por quê? Por que você não me contou? A voz dele saiu em agonia pura. Porque eu tinha vergonha. Carmélia conseguiu sussurrar. Vergonha de você descobrir que eu fiquei no orfanato porque escolhi. Que todos esses anos de sofrimento foram porque eu não aceitei a adoção. Você ia ficar com raiva de mim. Ia achar que foi minha culpa ter passado por tudo que passei. Raiva? Tiago a puxou para um abraço desesperado. Rina, você me salvou. Salvou minha vida. Eu estava realmente doente. Não ia durar muito mais tempo naquele lugar. Você sabia disso e me colocou na frente. Você era meu irmãozinho. Não tinha escolha. Tinha sim. Você tinha a escolha de pensar em você mesma, de pegar aquela família e ter a vida que merecia. Dona Glória limpou as próprias lágrimas. Tem mais. Depois que você foi adotado, Rina piorou muito. Parou de comer direito, parou de brincar. A diretora tentou arranjar outras famílias para ela, mas ela sempre encontrava um jeito de estragar as entrevistas. Falava mal dela mesma, se fazia parecer problemática. Tudo para outras crianças serem escolhidas no lugar dela. Meu Deus! Tiago olhou para Carmélia, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Quantas vezes? Quantas vezes você fez isso? Carmélia baixou a cabeça. 4. 4 famílias queriam me adotar, mas tinha sempre alguma criança mais nova, mais doente, mais necessitada. Não conseguia pensar só em mim quando via elas precisando tanto. Você desistiu de 4 chances de ter uma família? 4? Elas mereciam mais que eu. Tiago segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Você não entende o que fez? Não entende o tamanho do seu coração? Você era uma criança e já pensava como santa. Não sou santa. Sou só alguém que não conseguia ver gente sofrendo. Por isso ficou até o fim. Por isso nunca foi adotada. Porque você escolheu salvar todo mundo menos você mesma. Carmélia desabou chorando no peito dele. Tantos anos guardando aquilo. Tantos anos achando que tinha feito algo errado. Tantos anos carregando culpa por ter ficado para trás enquanto outras crianças conseguiam famílias. Eu te devo tudo. Tiago falou, a voz grossa de emoção. Tudo que sou, tudo que consegui, tudo que construí, eu devo a você. Se você não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui hoje. Você não me deve nada. Devo uma vida inteira. E vou passar o resto dos meus dias tentando compensar o que você sacrificou por mim. Dona Glória se aproximou e colocou a mão no ombro de Carmélia. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Naquele dia, com 8 anos, você foi mais forte e mais generosa do que a maioria dos adultos consegue ser na vida toda. Tiago se levantou, puxando Carmélia com ele. A partir de hoje, tudo que é meu é seu também. Não aceito recusa. Você vai estudar o que quiser. Vai ter a vida que merecia ter tido desde sempre. E eu vou estar ao seu lado em cada passo. Tiago, não discute. Você me deu uma família quando abriu mão da sua.
Agora eu vou te dar a família que você merece. Carmélia olhou para aquele homem que tinha sido o menino assustado do orfanato. O menino que ela tinha amado mais que a própria liberdade. E finalmente entendeu que o sacrifício tinha valido a pena. Porque vê-lo ali, forte, saudável, bem-sucedido, era a maior recompensa que poderia ter. Mas no momento em que ia responder, a porta da frente bateu com força. Vozes alteradas ecoaram pelo corredor. Passos apressados subindo a escada. A porta do quarto se abriu violentamente. Valéria estava de volta. E não estava sozinha. Valéria entrou no quarto com uma mulher mais velha, cabelos grisalhos, roupas simples. Carmélia sentiu o coração disparar. Reconhecia aquele rosto mesmo depois de tantos anos. Era Dona Mariana, a cuidadora mais gentil que o orfanato Esperança já teve. A única adulta naquele lugar que tratava as crianças como se fossem gente de verdade. Mariana? Carmélia sussurrou, mal acreditando. A mulher abriu um sorriso largo, os olhos se enchendo de lágrimas. Minha pequena Rina, eu sabia que ia te encontrar um dia. Tiago olhou de uma para outra, confuso. Vocês se conhecem? Dona Mariana cuidava de nós no orfanato. Carmélia explicou, a voz embargada. Ela era a única que realmente se importava. Valéria se aproximou e, pela primeira vez desde que tudo começou, não havia raiva no rosto dela. Havia algo diferente. Arrependimento, talvez. Redenção. Eu passei a última semana procurando por ela. Valéria falou baixinho. Depois que saí daqui, percebi o tamanho do estrago que causei. Queria encontrar alguém que pudesse contar a verdade sobre quem Carmélia realmente era. Encontrei Dona Mariana morando numa casa de repouso. Dona Mariana se aproximou de Carmélia e segurou as mãos dela com carinho. Quando Valéria me contou que tinha encontrado você, que você estava viva e bem, meu coração quase parou de felicidade. Eu pensei que a senhora que não estava mais aqui. Carmélia mal conseguia falar. Estou velhinha, mas ainda estou firme. A mulher sorriu. E vim aqui porque Valéria me contou que você estava escondendo seu passado. Vim dizer para você parar com isso. Dona Mariana. Rina Oliveira, você foi a criança mais especial que já passou por aquele orfanato. Salvou não só o Henri. Salvou a pequena Sofia que tinha problema no coração. Salvou o Miguel que era surdo e ninguém queria. Salvou a Laura que tinha queimaduras no rosto. Todas essas crianças conseguiram famílias porque você abriu mão das suas chances. Tiago estava com a mão na boca, chocado. Quantas? Quantas crianças ela salvou? 7. Dona Mariana respondeu com orgulho na voz. 7 crianças conseguiram famílias porque Rina decidiu que elas mereciam mais que ela. Meu Deus! Tiago se sentou, destruído pela revelação. E sabe o que aconteceu com todas elas? Dona Mariana continuou. Cresceram bem, estudaram, viraram pessoas boas. Tudo porque uma menina de 8 anos teve coragem de pensar nos outros antes de pensar nela mesma. Valéria se aproximou de Carmélia, os olhos vermelhos. Eu passei a semana ouvindo histórias sobre você, sobre tudo que fez, e percebi o quanto fui mesquinha, o quanto fui pequena comparada à grandeza do seu coração. Valéria, você não precisa... Preciso sim. Ela interrompeu. Preciso pedir perdão. Perdão por ter escondido a verdade. Perdão por ter te tratado mal. Perdão por não ter reconhecido a mulher incrível que você é. Carmélia não sabia o que dizer. Nunca esperou aquilo. Nunca imaginou que Valéria voltaria transformada daquele jeito. Eu também vim pedir perdão. Valéria se virou para Tiago. Passei anos com ciúmes de uma memória, com medo de que você descobrisse que eu não era boa o suficiente. Mas a verdade é que Carmélia não é minha concorrente. Ela é um exemplo do tipo de pessoa que eu deveria ter tentado ser. Tiago se levantou e abraçou a esposa. Obrigado por trazer a Dona Mariana. Obrigado por fazer isso. Dona Mariana se aproximou de Tiago e tocou o rosto dele com carinho. Você era tão pequenininho, tão assustado. No dia que foi adotado, chorou tanto achando que estava abandonando a Rina. Eu lembro, Tiago sussurrou. Lembro de cada detalhe daquele dia. Lembra do que Rina gritou quando você estava saindo? Tiago fechou os olhos buscando a memória. Ela gritou, seja feliz, Henri, voa alto. Ela te deu asas naquele dia, Dona Mariana disse. E você voou?
Voou mais alto do que qualquer um de nós imaginou. Virou esse homem de bem, generoso, que procurou durante anos pela amiga de infância. Ela te ensinou a ser quem você é. Carmélia não aguentou mais. Desabou chorando nos braços de Dona Mariana, sentindo o cheiro daquela mulher que tinha sido mãe para todas aquelas crianças perdidas. Você não precisa mais se esconder, Dona Mariana sussurrou. Não precisa mais ter vergonha de quem é. Você é heroína, não vítima. É salvadora, não coitada. Tiago se aproximou e envolveu as duas num abraço apertado. A partir de hoje, vamos fazer o que você sempre quis fazer. O quê? Carmélia perguntou entre lágrimas. Salvar mais crianças. Vamos construir um orfanato novo, o melhor do país. E vai ter seu nome, Lar Rina, onde nenhuma criança vai precisar escolher entre ser feliz e salvar outra. Carmélia olhou para ele, mal acreditando. Você faria isso? Não. Nós vamos fazer isso, juntos. Você vai dirigir. Vai ensinar outras pessoas a terem o coração gigante que você tem. Valéria se aproximou. E eu vou ajudar. Quero aprender a ser generosa como você. Dona Glória, que estava no canto o tempo todo, sorriu. E eu vou trabalhar lá, sem salário, só pela alegria de ver crianças sendo salvas. Carmélia olhou ao redor. Para Tiago, o menino que salvou. Para Dona Mariana, a mãe que nunca teve. Para Valéria, a mulher que encontrou redenção. Para Dona Glória, a testemunha silenciosa que guardou a verdade. E entendeu que toda dor tinha valido a pena. 2 anos depois, o Lar Rina abriu as portas. 100 crianças moravam lá. Todas amadas, todas cuidadas, todas com chances iguais de encontrar famílias. E Carmélia estava ali todos os dias, ensinando aquelas crianças que amor verdadeiro é pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Tiago estava ao lado dela sempre, cumprindo a promessa feita décadas atrás. Dona Mariana visitava toda semana, contando histórias para as crianças. Valéria trabalhava como voluntária, aprendendo finalmente o que era generosidade verdadeira. E Dona Glória comandava a cozinha, garantindo que nenhuma criança passasse fome. No dia da inauguração, Carmélia olhou para a placa na entrada. Lar Rina, onde toda criança tem valor. E sorriu, porque finalmente entendia que seu sacrifício não tinha sido em vão. Tinha sido semente. Semente que cresceu, floresceu e agora dava frutos em dezenas de vidas transformadas.